Oi, gente, sejam todos muito bem-vindos a mais uma temporada do podcast do Memo. Estamos de volta com o nosso formato clássico, queridinho, roda de conversa, nosso espaço para bater aquele papo reto e também descontraído sobre masculinidades. E eu nunca tô sozinho, né? A cada episódio vou estar acompanhado dos meus parceiros de bancada que estarão aqui fixo comigo nessa nova temporada, né? Primeiro temos ele, Lincoln Frutuoso, meu amigo, dá um alô aí pra galera. Fala, rapaziada, salve! Boa, Lincoln. E também, estreando aqui com a gente na bancada de hoje, Lucas Fontaine. Chega junto, querido. Salve, salve pra quem chega junto. Feliz aqui de estar com vocês. Bom, então, gente, juntos, eu, Lincoln e Lucas, que é quase uma dupla sertaneja aí, né? A gente vai conduzir essas conversas, sempre trazendo um convidado diferente para mergulhar num tema com a gente. E no episódio de hoje, a gente começa aqui com uma pergunta, né? Que muita gente faz quando ouve falar de grupos reflexivos de gênero para homens, né? Que é meio que para que serve um grupo reflexivo, né? O que rola nesses encontros? Será que isso não é só um espaço para homens chorar em grupo e falar mal de mulheres? Então, para disparar essa conversa, a gente recebe hoje um convidado super especial, que além de ser uma pessoa completamente envolvida nesse corre aí dos grupos reflexivos, é também nada mais, nada menos que o meu chefe, né? O dono da porra toda, fundador do Memo. Vocês conhecem bem essa voz, Pedro de Figueiredo. E aí, amigos, tudo bem? Fala, Bel. E aí, Lincoln e Lucas. Bom estar aqui com vocês. Seja bem-vindo, Pedro. Bom, Pedro, a bola tá contigo agora. Traz pra gente aí o seu disparador de conversa, um pouco da sua história e dos seus incômodos pra gente iniciar essa roda de conversa de hoje. Por favor. Boa, galera. Começando, né? Do jeitinho que a gente começa os nossos encontros dos grupos do Memo. Vou me apresentar, eu sou o Pedro de Figueiredo, eu sou niteroense, sou de Niterói, tenho 38 anos, sou companheiro da Gabriela, sou filho de Dona Zezé, eu sou fundador do Memo, é isso, que criei, né, a partir da percepção que eu precisava refletir sobre minhas questões, assim, né, essas questões de masculinidades, e trocar com outros homens sobre isso, né. Desde 2017 que o Memo existe, e eu venho desenvolvendo esse trabalho, e, né, assim como a Abel disse que não está sozinho, eu também não, longe disso. Tenho o apoio e dedicação de uma galera, né, de um monte de gente, incluindo os três que estão aqui, né, Abel, Lincoln e Lucas. A pergunta-tema que a gente tem hoje, e aí, né, reforçando que todo encontro do Memo vem a partir de uma pergunta, né, e a pergunta-tema que a gente formulou em conjunto para esse encontro de agora, né, que é um incômodo de fato meu, é como não deixar escapar dos participantes a dimensão política que envolve o propósito dos grupos do Memo, né? Como envolver os participantes nessa dimensão política, para que a coisa não se desvirtue, né? E a gente acha esse tema importante de ser debatido aqui em conjunto e colocado isso no podcast, né? Porque a gente ainda entende o grupo reflexivo como uma ferramenta super importante para a mobilização de homens na promoção da equidade de gênero, mas a gente percebe que isso, de uns tempos para cá, virou meio que motivo de zoeira, né? Virou motivo de chacota, assim, porque aparentemente, no final das contas, serve mais para reunir uns esquerdomachos desconstruídos, uns homens em busca da melhor versão de si mesmos, do que falando da sua contribuição, né, para a transformação social. E o Memo segue apostando nos grupos reflexivos de gênero como ferramenta de mobilização. Os grupos reflexivos é isso, continuam sendo promovidos por nós, ainda é a nossa principal maneira de intervir e de se relacionar com homens que estão à procura de elaborar sobre suas questões, né? Então, acho que é um debate que pode parecer meio para interessados no debate, né? No assunto, mas eu acho que é importante a gente falar sobre isso, porque é isso, tá me incomodando mesmo, né? Eu aqui, como assumindo esse papel de trazer o disparador da conversa, queria de fato que o primeiro episódio desse formato, que não estarei aqui nos outros, né? Hoje eu só estou hoje aqui com a galera. Eu queria disparar isso, assim, né? E tô feliz de estar com esse espaço aqui. É isso, né? A gente tem esse contexto de que os grupos reflexivos não foram inventados por nós do Memo, nem é uma coisa recente, né? Nem dentro do debate masculinidades, assim. Os grupos reflexivos foram inventados, é uma tecnologia que vem do movimento de mulheres, né? E que no Brasil, pelo menos desde o início dos anos 70, já rola, né?
É isso, o movimento feminista no Brasil, segundo lá o livro da Jaqueline Pitangui e da Branca Alves, ajudou bastante a dar concretude à famosa frase do pessoal é político, né, que surgiu no interior do movimento feminista, assim. E os grupos reflexivos de gênero também, né, do jeito que o Memo usa, que é para homens incomodados, como a gente chama, tem um outro uso quando a gente fala de grupos reflexivos para homens autores de violência, né, que são aqueles caras que são autuados na Lei Maria da Penha, que cometem alguma violência doméstica e são encaminhados para esses grupos reflexivos, né, para eles lidarem melhor com essas questões, entenderem por que eles estão lá muitas vezes, né? E tem números diversos que apontam a eficiência, a eficácia, né, desses grupos reflexivos quando a gente fala de diminuir a reincidência, a taxa de reincidência da violência doméstica que esses homens cometem, né? Então, a gente tem índices de reincidência super altos que quando esses homens participam de grupos reflexivos, a taxa de reincidência vai lá para o pé. Tem uma queda superior, estatisticamente falando, a maior do que 400% na reincidência. Esse é um número que vem do projeto Abraço, que foi implementado em 2009 pelo Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Porto Velho, em Roraima, né, que insere agressores em grupos reflexivos. Isso foi apresentado pelo juiz Álvaro Ferro, em Porto Velho, em 2019, como dissertação de mestrado dele na Universidade Federal de Rondônia. E é isso, né? A gente entende os nossos grupos reflexivos a partir da mesma perspectiva que o Instituto Nous tem, né, na metodologia deles lá, que é de ter uma expectativa que os grupos reflexivos de gênero abram possibilidades para a construção de relações de gênero mais equitativas, né? Então, é isso. Não é para a gente ficar só trocando ideia e falando e chorando, sei lá. É para a gente, de fato, pensar as nossas relações, né? É isso, e aí trazendo a questão para mim em particular, não ficar falando aqui de dados e tal, eu sou fundador do Memo, que tem como esse pilar fundante, né, os grupos reflexivos. O Memo nasce, né, eu digo que o Memo nasce em julho de 2017, quando acontece o primeiro encontro, um encontro teste, assim, só para apresentar a ideia. Eu chamei uns amigos, né, pensei ali os perfis de amigos que tinha distintos, e puxei essa conversa na casa que eu alugava lá com o meu amigo que hoje trabalha comigo, né, no Memo também, o Rodrigo. A gente combinou às 7 e o encontro terminou lá às 2 da manhã, todo mundo emocionado, revoltado, empolgado, querendo mais. Eu, particularmente, sei que ali a galera que estava ali também nunca tinha conversado com outros homens, assim, nesses termos, sabe, sobre nossas questões, ainda mais sendo meus amigos. A gente continuou dando risada, a gente estava ali zoando um ao outro, mantendo uma certa postura clássica de resenha entre homens, mas a gente estava falando sério também, a gente queria saber mais da vida um do outro, e a gente ficou muito reflexivo, pô, muito mesmo. Eu lembro dos dias seguintes a essa resenha, manter ali o processo, sabe, a conversa, conversando sobre aquilo que rolou na noite, trazendo desdobramentos, reflexões, uma certa ansiedade da galera para ter um próximo encontro. Então, é isso. Pelo que eu li nesse livro que eu citei, da Jaqueline Pitangui e da Branca Alves, que se chama Feminismo no Brasil, Memórias de Quem Fez Acontecer, elas trazem ali, né, que no início dos anos 70, a experiência que elas têm, eu fico assim, cara, é meio isso que eu senti, né, que sinto ainda em alguma medida quando passo por um grupo reflexivo do Memo, assim, né, que essa coisa de vai juntando vários pedaços de um quebra-cabeça que mostram um quadro total, ficam voltando cenas da sua vida, comentários, sustos, reações, sabe? Que passa a ter um fio condutor, assim, né? Você cria novas lentes. Então, quando você pinta esse quadro todo, vem um certo espanto, vem uma coisa, né, de como é que eu não vi isso antes, gente? Mas também bate um certo alívio, um certo reconhecimento de que ao entender a situação, você dá um sentido para aquilo, né? E daí para frente é preciso atuar. E é nesse ponto que me chama mais a atenção disso como ferramenta, né? De um grupo reflexivo como ferramenta. É você dar sentido para aquilo ali e ali passar a atuar. Então esse processo de cair a ficha, né? De pegar as nossas questões particulares, individuais e colocar isso dentro de uma dimensão coletiva, buscando entender essa experiência como um processo que não só é particular, mas também é político, sobre qual a gente pode atuar,
é o que eu enxergo para um grupo reflexivo de gênero, né? Que é o que a gente tenta fazer dentro do Memo. Só que, putz, nos últimos tempos, acho que o debate de masculinidade como um todo, né, no campo público, eu tenho sentido que está perdendo relevância, assim, que virou mais um lifestyle do homem descolado, do momento, que sabe dizer uns termos e tal, do que, de fato, ter uma implicação nossa com a transformação social, de estar ao lado do movimento de mulheres e tudo mais. Então, nos últimos 10 anos, a gente viu, né, a gente sabe que teve um boom de grupos de homens e tudo mais, mas boa parte desses grupos, nessa última década aí, ou já deixaram de existir, ou meio que perderam essa coisa da transformação social, da proximidade com o movimento de mulheres, né? Virou só uma grande coisa de autoajuda, de autoconhecimento, de equilíbrio emocional, de uma busca por ser a melhor versão de si mesmo, por expressar suas emoções e sentimentos. Então é isso, a princípio eu acho que isso não entendia como um problema, né, como uma questão, mas me passou a me trazer um incômodo mesmo, assim, porque acho que ficou muito distante da proposta original, né, que a gente tem no Memo, que o Instituto Nous traz na metodologia deles também. Então essa coisa virou chacota, assim, de o cara dar uma atualizada ali no seu vocabulário para pegar mais mulher, ou numa onda meio Fiuk no Big Brother, sabe assim? Uma coisa meio vitimista de desculpa por ser homem. E eu concordo com essa visão que as pessoas estão tendo, sabe? Eu não é meio incômodo mesmo chegar num grupo e ter ali os caras meio nessa pegada de querer ser acolhido e, sabe, entrar nessa sem ter uma contrapartida desse comprometimento. Tanto com o trabalho que a gente faz com o Memo, né, da gente aqui, quanto com os outros colegas, os outros participantes do grupo, sabe? Em fazer a coisa acontecer, em se implicar nas questões. Parece que o cara tá ali meio que para suprir a carência do momento e foda-se o resto, sabe assim? Então, para mim, assim, não fica maneiro, né? Eu tô incomodado, porque eu sei que o problema não é a ferramenta do grupo reflexivo, mas em como a gente tem desvirtuado, a gente enquanto homem, né, tem desvirtuado ao uso dessa ferramenta, né? Uma coisa ensimesmada, né? É uma coisa sobre si. É isso. Achei ótimo, Pedro. Acho que eu concordo contigo em vários pontos. Acho que eu iniciaria aqui essa conversa, inclusive, perguntando para Lincoln e Lucas também, para saber se eles concordam com essa visão que o Pedro traz aqui, dessa mudança, né, de perspectiva, de forma de ser e de estar dentro de um grupo reflexivo. Acho também sobre como que as pessoas veem um grupo reflexivo, né, essa visão aí no sentido do senso comum, do debate público mesmo, né, de entender um pouco disso, assim. O que vocês me dizem sobre? Bom, também me incomodo com essa perspectiva assim, de que os grupos servem só para os homens partilharem ali os seus sofrimentos e as suas dores. Eu penso muito assim, para que serve o grupo reflexivo, né? Eu acho que isso tem que estar o tempo inteiro em vista quando a gente está participando de um grupo reflexivo. E eu também entendo que quando isso não é colocado para os participantes, né, isso pode abrir brechas para que eles entendam que o grupo reflexivo é para uma perspectiva individual, para eles conseguirem acessar uma nova possibilidade de ser homem, né, e ficar simplesmente nesse passo que eles podem alcançar, que é uma nova forma de se perceber enquanto homem e seguir no mundo dessa forma, mas perdem essa dimensão do porquê, né? Por que é importante a gente pensar em outras formas de estar sendo homem nesse mundo? E se a gente não faz essa colocação, se a gente não tem isso em vista o tempo inteiro, e a ponto deles perceberem, né, o que está acontecendo, por que a gente está promovendo esses espaços de reflexão, eu acho que pode cair muito nesse lugar de uma perspectiva mais autocentrada, individualista, e aí vira chacota, né? Aí quando as pessoas vão compartilhar essas experiências que elas estão tendo com outras pessoas que não estão ali naquele espaço reflexivo, a galera vai começar a olhar de uma perspectiva crítica, tá? Mas você tá lá só para ser um homem melhor, você tá lá só para você conseguir chorar, que eu acho que é importante, faz parte do processo, mas não se resume a isso, né? E aí, infelizmente, a gente acaba queimando um pouco essa imagem, né, do potencial que o grupo reflexivo tem, porque é isso, é um potencial, mas isso não está dado, isso a gente precisa construir, né? Mais ou menos isso assim que eu penso assim a princípio.
Boa, Lucas. Ouvindo vocês falando inicialmente, eu acho que tem uma coisa que me vem à mente, que eu concordo com tudo isso que Pedro trouxe inicialmente como incômodo, né? Acho que é um incômodo que a gente aqui no Memo já partilha de algum tempo. Acho que a gente sempre fala, a gente sempre tem um certo saudosismo em relação aos primórdios do tempo, do Memo, né? Lá naquele período paleolítico do pré-pandemia, quando as coisas aconteciam de maneira presencial, a gente conseguia se abraçar ali, ouvir com o corpo todo, enfim. E até logo no início do que a gente migrou para online também, acho que a gente tem esse saudosismo em relação a esse tempo. E eu sinto tudo isso, compartilho com tudo isso que vocês estão colocando aqui como incômodo pessoal de vocês, o incômodo pessoal muito de quem conduz grupos de homens, né? A gente está falando aqui de um lugar muito específico. Então eu já acho importante de partida também a gente contextualizar esse nosso incômodo, né? Porque quando eu vou facilitar, quando eu vou atuar como um caseiro num grupo reflexivo do MEL, e já nos primeiros encontros, eu entendo que aquele grupo ali que eu tô facilitando, que eu tô sendo caseiro, eles começam com essa perspectiva de falar de sentimentos e emoções e tal, a coisa já degringola pra mim. Já começa a vir uma ânsia, uma vontade de intervir, de ficar meio puto. Gente, tudo bem, mas vamos lá, vamos dar um passinho mais à frente, sabe assim? Só que, por exemplo, eu hoje também facilito grupos para homens autuados pela Lei Maria da Penha numa cadeia pública aqui no Rio de Janeiro, né? E quando dentro desses grupos, com essa galera, com esses participantes, não quero chamar aqui de detentos, né? Mas com esses participantes, eles ouvem falar sobre a possibilidade deles compartilharem entre si seus sentimentos e emoções, é algo que eles valorizam. É algo que para eles ainda é muito novo. Então é algo que, como ferramenta na busca pela promoção da equidade de gênero, assim como os grupos reflexivos funcionam como uma ferramenta, o falar sobre sentimentos e emoções, como o Lucas bem falou anteriormente, é legítimo como um meio, né? É parte desse processo. O que não pode é ser o processo em si só. É ser um grupo só para homens que estão ali dentro de uma cadeia falar sobre seus sentimentos e emoções. Então aqui eu estou num contexto diferente do contexto dos grupos reflexivos do mesmo, que atua de uma maneira muito mais preventiva. Então eu legitimo esse meu incômodo com esses caras que querem ficar falando de sentimentos e emoções ali. Porque a gente também sabe, em alguma medida, quem são esses participantes do mesmo. É uma galera que já está pensando sobre essas A coisas, galera vem realmente. voluntariamente, né, pô? E isso, é uma galera que vem voluntariamente, sabe? Então é uma galera que já está num outro processo reflexivo. Não estou falando que é melhor e não estou falando que é pior. Estou falando que é diferente dessa galera que está num contexto prisional autuado pela Lei Maria da Penha. E também tem um outro contexto, que é o contexto individual. Quando eu, Lincoln, me coloco numa conversa com os meus amigos homens. Aí também, mais uma vez, é um outro contexto. Eu não estou falando de um grupo reflexivo. E assim, é importante, em alguma medida, que a gente, nessa perspectiva mais individual, ao nos relacionar com outros homens, que a gente tenha um afeto, a gente conseguir conversar sobre essas questões também, sabe? Mas ainda assim, como um meio, a gente precisa extrapolar um pouquinho isso. Só que eu quis trazer um pouquinho de visibilidade para isso nesse início, que eu acho que a gente contextualizar o nosso incômodo é importante. A gente está falando de algo específico, que são os grupos do Memo, não necessariamente do Memo, mas de homens que estão se reunindo para falar com outros homens sobre questões de gênero e ficam nesse debate que aponta para um lugar que aí eu vou concordar aqui com o Pedro, que é vitimizante, né? E aí o cuidado que a gente tem que ter com isso para a gente não entrar numa competição. Uma competição normalmente tem um segundo lugar e esse segundo lugar fica frustrado normalmente. E a frustração pode gerar mais um empecilho na busca da promoção da equidade de gênero. Eu fico assim, né, pensando na minha experiência do grupo, assim, de fato, porque e aí eu queria, é isso, se vocês puderem, amigos, dividir também como foi para vocês, né, o processo de entrada num grupo reflexivo, assim, porque eu falei muito das minhas questões de sentimentos e emoções, chorei muito já em grupo, sabe assim? E acho que foi um processo muito maneiro, sabe? Acho que isso não foi errado, não. Eu olho para trás pro Pedro lá no início e não fico assim, que idiota que era o Pedro, sabe assim, só queria, porra, falar da. Eu sou compreensivo com o meu processo, assim, e eu não tô querendo soar aqui meio vacilão com a galera que tá passando por esse processo de entrar num grupo reflexivo. É isso, mesmo não sendo um homem autor de violência ali que tá se dando conta pela primeira vez, mesmo voluntariamente, muitos homens chegam nesse espaço e têm conversas inéditas, né?
Não raro a gente escuta falando que nunca conversei disso com ninguém, nunca falei dessa questão para ninguém aqui e tal. Eu acho isso importantíssimo. Foi assim comigo também, tá ligado? Mas mesmo assim eu acho que era diferente. Não sei, tinha uma outra implicação. Não tinha essa parada verbalizada de ser a melhor versão de mim mesmo. Sabe? Não. Sei lá, irmão. Talvez o repertório fosse um outro, Pedro. Sabe? Eu fico com a sensação. Eu era mais ignorante, pô. Eu tinha menos repertório. Isso. Então, é isso. Eu acho que isso traz uma outra coisa. Eu tô lembrando, você tá falando, eu tô lembrando aqui, em 2020, a gente estava facilitando o grupo, ele tinha acabado de se migrar para online, pandemia, o mundo, uma loucura. Eu fiquei afastado das funções de caseira ali por um tempo, assim, porque eu não estava conseguindo, a coisa acontecendo fervorosamente aqui na minha casa, pessoas, amigos vindo morar aqui em casa, porque a família trabalhava em um hospital, enfim, tava uma loucura. Eu me afastei um pouquinho e quando voltei, eu me lembro que no primeiro encontro, assim, eu peguei o microfone, eu abri o microfone, eu devo ter falado 1 hora ininterruptamente assim, sobre como aquele contexto estava batendo em mim, sobre meus sentimentos e emoções mesmo, sabe? Só que eu acho que a ignorância me colocava num lugar de vulnerabilidade. Não sei se é ignorância, mas o repertório, sabe? A falta de repertório para conseguir nomear direitinho o que eu estava sentindo e para conseguir trazer palavras bonitas, que hoje é o que está acontecendo mesmo, né? Uma galera com repertório muito profunda, assim, sabendo todos os termos possíveis dos movimentos das mulheres e dos movimentos de masculinidades e de tudo que é possível, falando muito bonito, sabe? Com um olhar sedutor, baixando um olho, tipo de Zé Maia, lá na 9, bebendo um uísque, sentado na mesa do bar e paquerando alguém, sabe assim? Aí isso eu acho que tem uma coisa aí também, sabe? Acho que antes a gente estava de corpo inteiro, estava verdadeiramente. Acho que era menos performance. Isso que talvez me causa mais incômodo. É entender que a galera tá atuando ali, sabe? Aí funciona mais nessa perspectiva do melhoramento do eu mesmo, de eu querer ser um homem melhorzão, a melhor versão de mim mesmo. Aí entra naquela discussão que a gente já vem tendo sobre o indivíduo e o coletivo, né? Como é que a gente consegue transpor essa lógica individualista, exagerada do mundo de hoje e estar mais atento às questões coletivas. No meu caso, eu também cheguei, por conta das minhas dores também, né? Percebi que a forma como eu me relacionava com as mulheres dava espaço para microviolências, assim, para violências mais sutis, assim, né? Mas que aconteciam e que em determinado momento eu comecei a perceber, né? Que eu estava me relacionando dessa forma, assim. E aí eu comecei a procurar uma galera que estivesse falando sobre essas construções de masculinidade para entender como é que isso acontecia exatamente, se isso acontecia também com outros caras, e enfim, para poder ouvir muito, né, do que o pessoal falava sobre. E aí eu fui ganhando assim profundidade no debate conforme eu fui frequentando esses espaços, mas também conforme eu fui bebendo de outras fontes, né, com leituras, né, filmes, né. Eu lembro que na época também tava bombando o Silêncio dos Homens, então eu fui ganhando esse repertório que foi me ajudando a ganhar profundidade e perceber que, primeiro, assim, eu acho que é uma coisa que é fundamental da gente ter em vista, que é um movimento ad eterno, assim, sabe? É uma luta, que eu acho que isso às vezes a gente perde um pouco de perspectiva, assim, né? Essa construção, ela é uma construção histórica, né? Então a gente não pode achar que vai resolver um problema histórico, né, em um curto espaço de tempo, assim. Eu acho que a gente precisa de viver a história, né, para conseguir ir procurando entender como que esse problema ele vai se manifestando e aos poucos pensando em outras formas de experienciar essa masculinidade que não seja atrelada a essa violência estrutural, né, onde ela foi instituída, assim, né? Então eu acho que é sobre isso, assim, perceber que é um processo contínuo, que é um processo perpétuo e me manter próximo a esse movimento, né? Entendendo assim, eu acho que o principal valor que a gente busca assim, nos nossos participantes é o compromisso, assim, né? E eu vejo que para mim é o que me levou de um lugar assim de ignorância, de falta de repertório, como o Lincoln estava colocando, para eu começar a me entender, entender o meu lugar nessa luta, né? Nesse movimento, entender que eu sou
um Zé Ninguém, assim, nesse movimento, mas que é importante que eu assuma o meu lugar de fazer a minha pequena contribuição, meus 10 centavos ali, e entender que meus 10 centavos, com os 10 centavos de uma galera, pode ser que a gente consiga fazer um movimento cada vez melhor, e que é importante a gente trazer sempre mais 10 centavos da galera e a gente ganhar, né, consistência nesse movimento, né? Só que é isso, é um movimento a perder de vista, né? E eu acho que é isso, é ter esse compromisso com o movimento e ter essa insistência e essa permanência, essa continuidade nesse movimento, né? Que eu acho que não é um problema a ser resolvido. Eu acho que é um movimento que você entra e começa a acompanhar, porque é isso, essas propostas do que fazer para a gente promover transformação social, elas não estão dadas, né? A gente vai tendo ideias coletivas, a gente vai pensando em ações possíveis, a gente vai dialogando com outros campos políticos, pensando como que a gente pode se unir e construir, né, essa sociedade com mais equidade de gênero, né? Que seja menos violenta, né? E reduzindo essas violências de gênero. Eu acho que é um pouco por aí, assim, que eu percebo. A gente está falando de uma mudança de público, né? Meio que o que o Pedro traz no seu incômodo, né? Me parece muito remeter a essa mudança de público entre períodos, assim. Eu sinto que o que a gente precisa fazer, em alguma medida, ou que talvez fique faltando pra gente que tá à frente de grupos reflexivos, é meio que disputar essa narrativa do que é um grupo reflexivo, porque acho que isso não está sendo apresentado de uma maneira explícita por quem tá fazendo, né? Ou se tá sendo, não tá tendo com tanto alcance quanto a gente gostaria que tivesse, sabe? Porque eu acho que quando a gente fala lá desse boom nos anos 2000, ali na pandemia, um pouquinho antes também, de falar sobre masculinidades, que não era nada novo, assim, né? Mas teve um frescor ali. E acho que aquele momento ali, o discurso comum, o discurso público, o debate público, estava falando de um jeito sobre masculinidades que fazia o participante que se inscrevia num grupo reflexivo chegar de um jeito. Acho que isso vem mudando, né? E acho que a gente vem vivendo essas ondas, assim, de como que o debate tem se apresentado socialmente. E isso interfere um pouco na maneira como os participantes entendem o que pode ser um grupo reflexivo. E aí eles entendem o que pode ser um grupo reflexivo. Eu não acho que eles estão conseguindo ter acesso, de fato, ao que é um grupo reflexivo. Acho que hoje, por exemplo, estando à frente de grupos reflexivos do Memo, especificamente, desde 2021, eu vejo que tem sempre uma galera que chega, assim, consciente de que um grupo reflexivo é um espaço para a gente poder pensar uma transformação social, pensar a equidade de gênero, de fato. Mas é muito pouco as pessoas que chegam com esse pensamento, né, com essa ideia. E as pessoas geralmente chegam com diversos interesses, diversas expectativas, né? E que, assim, à medida que a gente entende que a gente não está conseguindo divulgar ou apresentar tão bem o que é um grupo reflexivo, ou ter alcance nessa mensagem que a gente está tentando divulgar do que é um grupo reflexivo pra gente, a gente entende que é natural que as pessoas entendam mal o que é um grupo reflexivo, né? Até as pessoas que zoam um grupo reflexivo, ouviu falar um grupo de homens para falar sobre masculinidades. Se a pessoa não tiver um pouco de aprofundamento do que é a proposta, óbvio que a pessoa vai achar que é um agulho sinistro, esquisito e que não tem nada a ver, e que vai zoar, óbvio que vai virar piada, sabe? Mas justamente porque não tá tendo uma defesa do que é de fato essa disputa de narrativa, né? Do que é de fato um grupo reflexivo. Eu particularmente vejo os participantes entrando muito nessa vontade, às vezes, de conhecer outros homens, de fazer amizades, de fazer conexões, outros mais implicados em olhar para o seu comportamento, mas no sentido de identificar machismo, identificar violências que ele comete, ou numa vibe de, sei lá, bem pontual, assim, né? Quem tá apontando meus defeitos são minha namorada, eu tô namorando uma mulher que é feminista, então por isso eu preciso me realocar aqui, ou virou pai, e aí entendeu um monte de questões de paternidade, não sabe fazer nada, e preciso de um espaço que me apoie nisso. Então é sempre geralmente é por uma questão pessoal, mas a gente entende que dentro do grupo reflexivo a gente converge isso, ou pelo menos esse é o nosso esforço, né? É o exercício de convergir para que todo mundo entenda e saia pelo menos minimamente consciente do que é o espaço, né? Acho que tudo bem entrar com uma ideia diferenciada ou uma ideia não necessariamente tão assertiva do que é o grupo, embora a gente acolha todo mundo nesse sentido, né? Talvez acolher não seja a melhor palavra aqui, nesse sentido de abraçar, né? Mas assim, de fato, todo mundo tá apto, né? Todo homem que se identifica como homem tá apto a participar, e desde que ele entre, independente de como ele entra com a expectativa dele, a gente consegue fazer o grupo acontecer, as reflexões existirem, atreladas a esse aspecto político, e a coisa acontece, né? Eu, particularmente, quando eu entrei porque eu achava legal, sabe assim? Eu achava uma ideia, eu achava maneiro, sabe assim?
a ideia de existir uma possibilidade de homens se juntarem, homens de diversos espaços, que não tem nenhum tipo de vínculo, sei lá, social, de grupo, ou coisa do tipo, que simplesmente está interessado em conversar com outros homens. Eu falava, gente, existe mesmo isso? Sabe assim? Eu achava irreverente pensar que homens se juntam espontaneamente para conversar com outros homens. Não é sobre o que tem que eles estão conversando, sabe? Eu achava legal imaginar que existia isso, sabe? Mas eu não sabia o que conversava, eu não sabia o que acontecia de fato. E até assim, funcionava, mas funcionava para quê? Eu perguntava, esses grupos funcionam? Funciona pra quê? Que eu não tinha nem essa noção, assim, também do que seria o intuito, né? Fui pesquisar um pouco sobre o que era, fui me interessando mais ainda, mas ainda assim, eu entrei porque eu achava uma coisa legal, assim, tipo, vai ser divertido. Acho que até isso também. Acho que eu entrei porque achei que seria divertido participar de um grupo reflexivo. E foi. Inclusive, foi bem, bem divertido. Mas acho que dentro da experiência que eu tive no Memo, especificamente, né? Acho que eu consegui também entender a proposta do Memo, a proposta do que se propõe a ser um grupo reflexivo, né? E acho que o melhor ganho que eu tive é um pouco de entender o quanto que não era sobre mim, era sobre um coletivo que se formava a partir dali, sabe? Então, eu lembro de ficar muito incomodado, às vezes, porque eu sou um homem gay, né? E aí, no meu grupo, os participantes traziam muitas questões, os homens héteros, no caso, traziam muitas questões deles, né? E eu ficava assim, gente, mas essa questão pra mim não chega, não alcança, sabe? Assim, é sério que tá discutindo isso? Então eu ficava meio incomodado, assim, num sentido de uma impaciência, de tipo assim, como não já falar de questões mesmo, sabe? Assim, porque isso aí pra mim não é não, sabe? Mas ali eu tava discutindo com que eles, meio que assim, até numa postura meio arrogante, tipo, tá bom, se é pra discutir isso, vamos discutir. E fiquei esperando assim, mas tá, quando que a discussão vai chegar até mim? Ou quando que a discussão vai ser interessante pra mim, né? E fiquei meio que nessa impaciência, assim, tudo mais. Até que eu entendi que, assim, o grupo era aquele, sabe? Assim, as questões que apareciam naquele grupo eram aquelas, por aqueles homens que estavam ali presentes, sabe? Então não tinha uma perspectiva do grupo me servir trazendo um tema que é legal pra mim. Porque eu também tive a oportunidade de trazer as minhas questões e foi ouvido, sabe? Assim, mas o grupo não vai me servir trazendo um tema que é legal pra mim ou que é importante pra eu discutir. O grupo é isso daqui, a demanda do grupo é discutir esses assuntos nesses estágios aí, e eu posso contribuir com isso trazendo a minha visão, trazendo a minha experiência. E é um pouco disso, da gente se entender enquanto coletivo, entender que não é sobre você, não é sobre o outro individualmente, é sobre esse coletivo que se forma ali. Eu acho que isso é uma grande sacada assim, que eu tive da experiência de grupo reflexivo, mas que foi um pouco de quebra de expectativas, porque eu achava que eu ia, assim, me divertir horrores no sentido de também falar das minhas questões e super falar com isso com outros homens, mas entendi que não. Entendi que a gente meio que se localiza ali um pouco no que é a questão pro grupo, né? E não para homens especificamente, pontualmente, sabe? Acho que é um pouco disso que me traz, assim. Mas absurdamente, assim, a primeira coisa que me fica, a partir dessa discussão toda que a gente tá falando aqui, é um pouco sobre como a gente disputa essa narrativa mesmo, e apresenta isso pra comunidade também, né, mas pra sociedade como um todo, sabe, assim. A galera tá conseguindo entender de fato o que é grupo reflexivo, porque eu acho que, assim, se chega de forma desatenta no ouvido de qualquer pessoa, não vai gerar uma boa ideia do que possa parecer, sabe, assim, tipo, se a pessoa for imaginar um grupo reflexivo de homens, será que ela vai conseguir imaginar uma coisa boa ou uma coisa negativa? Isso num sentido amplo mesmo, assim, nunca ouviu falar. Acho que pensa que é ruim, né? Acho que acho que pensa que é ruim. A chance de pensar que é uma coisa legal, acho que é bem pouca. Eu acho também. E você falando, irmão, me remeteu aqui uma coisa que às vezes eu trago, né? Que é isso, lá nos primórdios, tinha um participante, o André Passamani, um grande cara, assim, um cara que eu me amarro até hoje. De vez ou outra a gente ainda troca mensagem, a gente se fala, de vez ou outra. Que ele meio que terminava os encontros falando assim, obrigado pela bad trip concedida hoje. E aí fizeram uma figurinha, né, dele, que era bora ficar na bad, e mandava antes dos encontros. E eu sinto falta de ficar na bad, sabe assim? Não só ser acolhido e ganhar um grande abraço dos meus companheiros, sabe assim? Acho que esse sentimento de bad trip é uma parada do incômodo. Por isso que a gente fala de homens incomodados, sacou? E é isso, é divertido. Era uma pilha, né? Obrigado pela bad trip de hoje. Não deixava de ser divertido, a gente não deixava de rir, tá ligado? A gente não deixava de achar maneiro. Eu ainda acho maneiro, mas tem que gerar uma bad trip, tem que sair meio mexidinho, né? Fala tu, Lucas. Então, é uma coisa que me lembrou, assim, a partir da fala do Abel, é que é isso, né? Estamos resgatando aqui algumas lembranças lá do momento que, pelo menos eu entrei, me aproximei dos grupos. E aí, naquele primeiro momento, assim, o que me motivava era realmente rever a forma como eu estava me relacionando com as mulheres, né?
Mas, quando eu cheguei no grupo, e aí eu acho que é uma coisa muito interessante, assim, que eu percebi só quando eu de fato cheguei no grupo do Memo, não sei como que é em outros grupos, mas é a preocupação com você, com que o Memo tem em promover um espaço diverso, né? E aí a gente está falando de diferentes marcadores sociais que compõem o grupo para que a gente não fique naquele viés do homem branco hétero cis de classe média, né? E aí eu comecei assim a acessar, e eu sou essa pessoa, né? Sou um homem branco, hétero, cis de classe média. E aí eu comecei a ouvir relatos assim com uma profundidade, relatos viscerais, assim, com uma intimidade que eu assim, cara, lembro que eu ficava pensando, cara, eu acho que eu não ia ter uma outra oportunidade de ouvir esses relatos em outro espaço. Porque eu acho que, assim, é difícil eu pensar em criar conexões com pessoas com marcadores sociais que têm, assim, dentro da cultura, tem como eu posso dizer? É isso, assim, né? Existem estruturas de violências que eu acho que dificultam essas conexões, né? E é difícil eu pensar, eu não consegui imaginar, assim, eu, por exemplo, a não ser que surgisse na minha família, ou num trabalho, ou num contexto que propiciasse uma aproximação, eu, por exemplo, ficar amigo de um homem trans, né? Eu não acho que isso se surgiria espontaneamente, né? Então, nos grupos reflexivos foi quando eu comecei a me conectar, né, com esses relatos e comecei a ganhar, a perceber o mundo de uma forma diferente, né? Eu acho que isso me trouxe, assim, né, uma responsabilidade. Fala assim, pô, agora eu tô vendo, agora eu tô percebendo isso que está acontecendo, e não é porque eu ouvi falar, né? Porque eu tô ouvindo de um relato de alguém que experimenta, que está experienciando essa situação, né, de violência, né? E aí isso me trouxe, assim, uma outra dimensão, né, de entender esse movimento que a gente está fazendo. E é isso, assim, eu acho que eu não teria acessado esses relatos de uma outra forma, assim, talvez no filme, no documentário, mas eu acho que é mais distante, né? É sempre mais distante. É, outra onda, né? Ali nos grupos, cara, isso foi uma coisa assim que me transformou, mexeu com a minha percepção de mundo. E eu assim, cara, agora é isso, assim, fundamentalmente, eu acho que tem gente que está aqui existindo nesse mundo só de passagem, a pessoa só está passando por aqui e não reflete no que está fazendo aqui, sacou? E eu acho que estar no grupo reflexivo também é uma oportunidade de você olhar para outras experiências de mundo, né? Você se deixar atravessar por elas e começar a entender se você vai ficar aqui só de passagem ou se você vai se posicionar em relação a essas violências que muitas vezes a gente não vive, mas elas estão acontecendo. E procurar o nosso lugar dentro dessa luta também, que é um outro desafio, né? Mas é um pouco isso, assim, também, né? Ouvindo um pouco o relato do Abel, talvez eu fosse esse cara branco que estivesse ali falando sobre as questões e você, pô, isso aí não é uma questão para mim, né? E para mim naquele momento foi, mas é isso, a sua presença ali, né, ou a presença de um homem gay ali também me ajudou ou contribuiu para que eu pudesse perceber, né, outras formas de estar sendo no homem na nossa cultura e entender que eu tenho uma responsabilidade sobre isso também, né, a partir do momento que isso me atravessa. Bom, irmão, achei ótimo que vocês trouxeram, e Abel contando como é que foi a aproximação dele com grupos reflexivos também me fez lembrar da minha aproximação, né? Primeiro que assim, mudou minha vida, né? Literalmente participar de um grupo reflexivo, estar entre homens, conversando sobre nossas questões, o impacto que isso pode gerar no mundo, mesmo que em primeiro momento seja muito mais sobre a gente, enfim, mudou minha vida. Eu acho que teve um movimento muito importante da minha parte, foi de me abrir para isso, né? Eu sou negão, mano. Eu sou um mano preto da periferia do Rio de Janeiro, do subúrbio do Rio de Janeiro. Falar pros meus parceiros daqui, pros cria, como a gente se denomina, né, mano? Que eu tô participando de um grupo reflexivo de homens. É loucão, pô. Vagabundo vai me escorraçar mesmo. Não tem jeito. É assim até hoje. Eu vou conversando com os meus amigos, eu vou falando para alguns, né, para os poucos que eu consigo falar sobre o que eu faço, o que eu falo e da importância de um grupo reflexivo para mim, por mais mente aberta que sejam, dá um nó na cabeça deles, assim. Então teve uma movimentação importante do meu lado de me abrir à escuta mesmo. E
e tá aberto para troca, né? E de ouvir outras pessoas, por mais incômodo que em determinados momentos isso fosse. Só que, obviamente, assim como o Abel falou, num dado momento, você começa a achar tudo muito enfadonho, assim. Eu comecei a achar tudo muito chato. Porra, desculpa, Luca, desculpa, Pedro, né? Desculpa, homens brancos aí. Mas, porra, ficar 2 horas ouvindo uma porrada de homem branco, hétero, na sua grande maioria, classe média, reclamando das dores do mundo, parafraseando uma música aqui de Luiz Melodia, é louco, obviamente, é chato. Só que eu acho que teve essa mudança de chave, essa virada de chave que a Abel trouxe também, que para mim foi fundamental, foi eu entender que nem sempre vai ser sobre mim, nem sempre vai ser sobre o que eu estou sentindo, beleza? Às vezes é preciso, é necessário legitimar a fala do outro, legitimar o que o outro está sentindo também. E isso traz para mim e para tudo e para todos um exercício muito interessante, que foi para mim. Então, romper com essa lógica do individual para o coletivo me ajudou muito. E eu acho que tem muita gente caindo nessa, que participa de um grupo reflexivo, né? Muitos homens que chegam ali muito bem intencionados, mas como eles estão procurando um espaço só para falar sobre seus sentimentos e emoções, e chega num momento que esse espaço ele não suporta só isso, vai gerar frustração, vai gerar ressentimento. Aí a gente vê um crescimento também dos grupos masculinistas, como está acontecendo aí no Brasilzão afora, né? Porque acredito que alguns chegaram para cá, para perto da gente, que tem uma outra perspectiva, uma perspectiva ético-política atrelada ao debate. Só que esses caras entenderam que aqui não é só sobre falar sobre sentimentos e emoções, e eles meio que se sentiram expulsos daqui, né? Você acha, Leon? Você acha que bate assim? Eu acho que em alguma medida, para alguns caras, bate assim. Porque aí você começa a ver um monte de gente. Ah, não tô mais conseguindo propor o debate de masculinidades, não. Tô me afastando um pouquinho, tô precisando arejar a mente. Gente, isso daqui é algo que é político, né? E não tem como, a partir do momento que a gente desenvolve uma ética política com determinado assunto, é louco a gente querer se abster desse debate, tirar o corpo fora. Porque não está sendo legal para mim. Se é político, não pode ser sobre mim. Então, às vezes, não vai ser legal mesmo. E tudo bem, a gente tem que seguir. E a gente segue porque a gente acredita naquilo dali. Então, acho que isso abriu precedentes também para uma galera ressentida, uma galera frustrada, cara muito próxima, se distanciar, ter uma outra perspectiva política do debate. Não sei nem se é política, mas não estou aqui fazendo juízo de valor sobre isso, né? Mas é uma outra coisa, talvez. E aí, nesse interim, nessa virada de chave, quando eu entendo que nem sempre vai ser sobre mim, às vezes vai ser sobre o grupo, né? Eu acho que mudou também a minha forma de me colocar nesses espaços. Porque antes eu me colocava, trazia uma reflexão ali e falava, e no final eu falava meio que assim, né? Na minha cabeça estava meio que assim, porra, é foda mesmo ser um homem preto no Brasil. E é foda mesmo ser um homem preto no Brasil, beleza? Só que agora, para além de pensar que é foda ser um homem preto no Brasil, eu penso, caralho, quais os impactos que as minhas atitudes estão tendo em outras pessoas, sobretudo nas mulheres. Eu acho que essa virada de chave mental, para mim, ajudou muito. Quando eu vou me colocar num espaço, é óbvio que eu trago isso para mim, né? Até como parte de mobilizar outros homens. Mas quando eu acrescento a essa informação o impacto que uma atitude minha pode estar gerando em outras pessoas, talvez mais especificamente aqui para a gente mulheres, eu acho que isso já traz essa pegada mais coletiva assim, no debate, sabe? Isso gera um impacto em mim, mas isso gera um impacto também no outro, sabe? E isso também traz uma luz, joga uma luz, e aqui a gente está falando entre 4 pessoas que já foram caseiros, né? São ou já foram, mas para além disso, facilitam grupos de homens para ir, por aí. Eu acho que isso traz uma responsabilidade a mais para a gente também. Em alguns momentos, o grupo vai estar nesse lugar de falar sobre, sobre seus sentimentos e emoções. E a gente vai ter esse trabalho de mover esse ponteiro para o lugar do debate coletivo, né? De propor essa reflexão para além desses caras. Tudo bem, isso daí gerou um impacto em você e a gente percebeu. Mas você consegue perceber que isso também gera impacto em outras pessoas? Sabe assim, como é que isso impacta na sua relação, sei lá, com as suas amigas, com a sua companheira, ou com o seu companheiro, e assim sucessivamente? Aí eu acho que joga à luz a nossa presença estratégica ali enquanto condutores desses caras, enfim. Irmão,
Eu não fiquei pensando aqui, né, nisso que Lincoln falou assim, com todo respeito ao Lucas e ao Pedro, né? Eu já escutei isso de outras maneiras diversas vezes dentro dos grupos. E é isso também me desloca, né? Isso também me tira do senso do mundo como homem branco. E eu acho que é aí que está parte da magia, né? E de, ao mesmo tempo, perceber que a sua questão ali, porra, se você botar num campo relativo, cacetada, irmão. Eu ainda sou branco, sabe assim? Ainda sou. Você consegue, acho que, dar outras dimensões para sua questão. E aí eu queria até trazer um ponto talvez polêmico, mas lembrando que a ideia do Memo, né, é se afastar da polêmica, e se aproximar do problema. Mas eu queria citar aqui um post que rolou no Papo de Homem, nossos camaradas, nossos parceiros do Papo de Homem, né? Do Andrew, especificamente, que é um cara que eu acho que faz textos muito legais, assim, acho que é um cara que sempre me ajuda a refletir mais, a aprofundar certas questões. Eu gosto muito do que o Andrew Robert, né, coloca, mas teve um post recente, acho que de semana passada, que foi uma parada meio que, é isso, as dores dos homens que sofrem zoação e aí desencorajam os homens, será que isso é o correto a ser feito? E é isso, brother, às vezes você tem que meio que falar assim, dá licença aí, homem branco, mas igual o Lincoln fez aqui, irmão, se você ficar magoadinho com isso for o suficiente para te desencorajar a seguir adiante, ou achar que isso está sendo invalidar a sua questão, acho que ferrou, você não estava disposto mesmo a seguir, sabe assim, você está carente, me parece outra história, sabe, me parece uma falsa questão, assim, me parece um problema que meio que não é por aí que a gente tinha que estar discutindo, sabe? A gente está discutindo, porque me parece que continua terceirizando a responsabilidade da gente enquanto homem não está se implicando e fica num lugar meio do choramingo, assim, de poxa, não estou nem validando as minhas questões. E não é assim não, brother, acho que a gente está validando, sabe? A gente é isso, dá um chega pra lá, irmão, se atente, sabe assim? Ou vamos falar sobre isso. É isso, Abel falando assim, quando é que vai chegar? Mas ao mesmo tempo entender que não é sobre si. Eu acho que esse é o processo. Se a gente entrar numa também de que não pode ser zoado, a gente só tá sendo zoado, sabe assim? Não tá acontecendo nada demais não, pô. Eu não sei se vocês percebem da mesma maneira, mas vem uma demanda de querer que as nossas questões sejam e que passem incólumes, sabe assim? Aí, irmão, sei lá, você tem que viver em Nárnia, porque eu acho que o mundo real é diferente. Não sei se estou sendo duro, e é isso, não quero vacilar com os caras do Papo de Homem, muito menos com o Andrew em específico, que eu acho que foi quem escreveu a parada ali, porque eu acho que o cara manda benzaço, tá? Mas me dá um incômodo quando vem por esse lugar. Porque é isso, e a gente? Como é que a gente muda esse cenário, sabe? Como é que. Não sei. Estão entendendo a onda? Ah, não, aqui falando também do que eu entendo como um grupo reflexivo e do que é a proposta de um grupo reflexivo, a gente chama os participantes que vão participar de um grupo reflexivo de homens incomodados, né? Porque acho que o grupo reflexivo é um cenário, um espaço deliberadamente para o incômodo existir, sabe assim? O incômodo tem que existir. E não é os caseiros, no caso, os facilitadores do grupo, que tem que gerar esse incômodo. É todo mundo que está no grupo ali, todos os participantes, são responsáveis por gerar esse incômodo e lidar com esse incômodo, que é estar falando de gênero, de questões de masculinidade, de sociedade, sabe assim? Acho que a gente encara, quando a gente começa a estar à frente de grupos reflexivos como esse, ou qualquer outro tipo de iniciativa que tem atrelada a discutir a pauta de gênero, de modo geral, o quanto é desconfortável, né? E acho que é desconfortável mesmo, tem que ser desconfortável, não vai ter como estar nesse espaço sem a gente estar minimamente disponível para o desconforto, sabe? Então, é isso, assim, se tem uma expectativa de que eu vou só simplesmente trazer as minhas frustrações, meus incômodos e todo mundo vai conseguir absorver isso, não é essa sociedade que a gente vive, sabe? Assim, não tem isso preparado para isso. A gente está começando a abrir um espaço para isso. E eu acho que lidar com o incômodo de não conseguir ou de não necessariamente ser acolhido em todos os lugares e tudo mais, acho que é uma possibilidade. Acho que é um desejo, na verdade, de quem participa de um grupo reflexivo de poder tá gerando incômodo para si, para o outro, pra gente conseguir sair do lugar, pra gente conseguir propor coisas novas, sabe? Então é um lugar desconfortável mesmo. Eu queria só ressaltar isso, sabe assim? E talvez, ainda aqui, propor um exercício que eu acho importante nesse final de roda também aqui, que acho que é pra gente não deixar de falar disso, me parece importante, que é tentar separar um pouco, porque a gente começou aqui falando um tanto do incômodo do Pedro sobre
esses participantes, essas pessoas, esses homens que entram muito pensando em si mesmo, nesse lugar de emoções e sentimentos, e que a gente quer, de fato, buscar, dentro de um grupo reflexivo, na nossa proposta, um lado, uma perspectiva muito mais política do que voltada para si, né? Mas como que a gente consegue separar isso dentro de um grupo reflexivo, sabe assim? Porque não é que, por a gente trazer aqui, por exemplo, que é político, que não tem a questão que também é importante que exista dentro de um grupo reflexivo, que é olhar para si também, sabe assim? Muito da nossa metodologia, ela já pauta, a gente inicia os encontros com o disparador de conversa, que vem a partir de um líder da rodada que se coloca ali. E ele se coloca não só enquanto pensador sobre aquela questão, ele se coloca enquanto ser que sente sobre aquela questão, né? Que gera angústia nele. Então, mas sobre isso que o Lincoln, Abel e Pedro estavam falando, eu acho que é muito importante, assim, e resgatando um pouquinho da fala do Lincoln, a gente entender o papel do caseiro, né? Porque é isso. Caseiro, só para deixar claro, né? É o nome que a gente dá para os facilitadores dos grupos do Memo, né? É o facilitador do grupo reflexivo. Isso, bem lembrado, bem lembrado. E aí é importante a gente pensar, assim, qual que é o papel no caseiro, em fazer esse movimento, porque o grupo também é para receber esse desaguar dos homens ali que está ali acumulando, e não tem onde, né? Não se conversam entre homens, às vezes ele não consegue se expressar. Também é para isso, sim. Mas é importante fazer uma análise conjuntural, de entender assim, você não consegue falar sobre suas emoções, sobre seus sentimentos. E o que acontece? Porque muitas vezes é uma das coisas que acontece numa relação conjugal, onde o homem não consegue se expressar e aí começa a ficar irritado porque não consegue dar contorno para as próprias emoções e para os sentimentos. E aí quem que vai sofrer com essa irritação, com esses incômodos que ele não consegue dar contorno, é a família, e especialmente a esposa, muitas vezes, né? Dependendo dos arranjos familiares, né? As pessoas que convivem com esse cara, seja dentro de casa, seja no trabalho, né? Então é isso, você não falar sobre as coisas que te incomodam, sobre as emoções que você ainda não conseguiu dar contorno, isso interfere no seu humor, isso interfere na forma como você está vivendo a sua vida. E aí, lembrando sempre, né, quem está mais suscetível a receber essa violência dentro desse paradigma de gênero que a gente vive, né, onde você tem uma subalternação das mulheres, é as mulheres, né? Aquela história que o cara toma um esporro do chefe no trabalho, chega em casa e dá um esporro na esposa, dá um esporro nas filhas, ou enfim, né? Você não consegue dar contorno naquelas emoções que você sente, e você vai só passando isso para frente, né? Então, novamente, assim, né? Parte da questão é os homens conseguirem dar contorno para essas emoções e sentimentos. Mas por quê? Né? Não é só para você conseguir ser um cara mais feliz, mas é pensar também nessa conjuntura e como que não fazer isso está afetando as pessoas com quem a gente convive e muitas vezes a sociedade como um todo. Né? Porque aí o cara vai para o Instagram falar um montão de asneira, ou então isso começa a virar um ressentimento, que o cara cria um viés político que está fundamentado nesse sentimento de ódio, de não conseguir dar ali contorno para as emoções que o cara está sentindo, e aí é isso, e aí vai para um grupo masculinista que instrumentaliza esse ódio, né, e aí direciona esse ódio para uma responsabilidade que não é do cara de conseguir dar conta das próprias emoções e falar, não, isso aí é culpa das mulheres, e aí são elas as culpadas, porque você não está conseguindo se expressar, porque você está se sentindo mal, e é isso, e o cara está dentro de um ciclo de violência novamente, né? E fazer essa transformação individual e essa transformação coletiva, eu acho que é papel do caseiro, né? Do facilitador de grupos, de falar assim, tô te entendendo, mas você já parou para pensar como que isso interfere com as pessoas que você está convivendo? Você já parou para pensar se isso pode acontecer de uma forma diferente, dependendo do marcador social que a pessoa ela tem, né? Você acha que para os homens negros, por exemplo, vai ser diferente essa relação
com a dificuldade de se expressar, e é isso, e aí trazer a galera, né, os homens negros que estiverem na roda, para poder falar sobre essa experiência e entender que nuances, que interseccionalidades vão estar atravessando, né, essa experiência de ser um homem negro e que se diferenciam de uma experiência de ser um homem branco, enfim, né, eu acho que é fazer essa análise conjuntural, assim, né, de perceber a conjuntura daquele comportamento, e aí você consegue deslocar o cara dessa perspectiva individual, e aí fala assim, caraca, realmente isso, né, tem uma proporção muito maior do que eu estava percebendo. Eu acho que é isso, né? O Andrew, assim como nós quatro aqui e a galera do PDH e tal, a gente é um operário do debate de masculinidade, né? A gente está aqui na linha de frente, trabalhando com um objetivo último que eu acho que é comum tanto a gente quanto ao PDH, que é a busca da equidade de gênero, beleza? E eu acho que a gente que reflete sobre relações de gênero, porque é o que a gente está refletindo aqui, a gente também tem que assumir o nosso lugar nessa reflexão, porque eu fico com medo de, por exemplo, posts como esses do Andrews, cair nesse lugar de vitimização do homem, né? Esse medo que a gente fica, esse receio que a gente fica. E numa sociedade que é pautada por uma relação de poder entre homens e mulheres, no qual homens têm mais poder, a tendência é a dor do homem ter uma legitimidade um pouquinho maior. Se a gente conseguir, se a gente começar a ficar dando muita atenção para tudo isso. Irmão, virei capa de revista com 1 ano de memo, porra. Pois é. Sabe assim? Então, a gente está falando também desse lugar de privilégio, inclusive na hora de pautar o debate sobre questões de gênero. Então, se a gente que é operário do debate não tiver também um pouquinho de parcimônia no momento de jogar alguma coisa pro senso comum aí nas redes sociais, enfim, eu acho que fica ruim. Estimula a competição, estimula a frustração, estimula o ressentimento, sabe assim? A gente pode caminhar para um lugar que a gente não está querendo, que eu acho que a gente não está querendo. Não é sobre não poder falar sobre as nossas dores, né? É sobre a gente sempre ter um cuidado de entender que essas dores vão impactar outras pessoas também. Não é só as nossas dores por si só, como o Lucas estava falando anteriormente. Se a gente conseguir ter essa sensibilidadezinha, eu acho que tá tudo bem, assim. Legal, vambora e seguimos. Mas me veio essa cabeça, porque senão, se a gente que tá aqui na linha de frente ficar estimulando somente esse lugar e acaba estimulando também uma competitividade, sem querer, quem sofre mais, né? Uma competição pela dor, aí acabou. Aí vai ficar zoado mesmo. Só uma coisa que eu acho que é importante também ter em vista, né? Que eu acho que é importante a gente não fazer essa competição de quem sofre mais. Mas é importante também entender que, assim, tem gente que tem dificuldade de expressar suas emoções. Tem gente que tem medo de ser estuprada na rua, assim, sabe? Então, eu acho que as dificuldades, né, que a representação cultural que você ganha a partir dos marcadores sociais que você detém, né, que você está condicionado a viver, eu acho que isso implica em lidar com questões que envolvem, assim, desde risco de vida até a gente não conseguir se expressar, que estão conectadas, né? E eu acho que é importante a gente também não perder, assim, um senso de urgência, assim, porque eu acho que para quem tá lidando com risco, né, ou com medo de ser violentada sexualmente, eu acho que tem um senso de urgência, né, diferente do que o cara que não está conseguindo se expressar. Que tá com risco de ser zoado, né, bro? O risco de ser zoado, E aí eu acho que, mas ao mesmo tempo, as coisas estão conectadas, assim, sabe? Uma coisa está atrelada à outra. Então, a gente também precisa encontrar formas dos homens conseguirem lidar com as próprias questões e se expressarem e darem contorno para as emoções que estão sentindo, para que a gente também contribua para que a gente possa viver numa sociedade, né, onde que a mulher não tenha medo de ser violentada sexualmente quando ela estiver andando na rua. E eu ainda aposto nos sentimentos e emoções, assim, nessa coisa de ouvir as questões, como uma forma, a melhor forma, talvez, de aproximar os caras do debate, de, porra, a gente se engajar nessa. É isso, eu continuo apostando nisso. Por isso que eu acho que esse episódio aqui é o primeiro episódio do Formar da Volta, né? Porque, porra, é isso aí mesmo ainda. Assim, a gente tem que continuar fazendo o grupo mesmo. E tentar problematizar melhor, sabe? E envolver de outra forma, mas
É isso, brother. Acho que, porra, irmão, Lucas, tu, irmão, tirou onda. Acho que é bem isso. Uma coisa é você ter medo de ser zoado, porque você tá falando, não tenho coragem de, sei lá, usar a roupa que eu gostaria de usar. E outra é, porra, a mulher que tá com medo de andar na rua, porque vai ser, porra, violentada, vai sofrer um assédio, sabe assim? É outra parada, porra. Do mesmo jeito que quando você coloca em perspectiva entre homens, né? É isso, essa parada. Eu sou um cara branco, Lincoln um cara preto, Abel um cara gay, moro em Niterói, mora em Ramos, mora em Salvador, sabe? Acho que são coisas diferentes, que isso tudo precisa entrar em perspectiva, pô. Senão, brother, fudeu. E eu acho que, assim, tá barato, cara, a gente correr o risco de ser zoado, assim. Tá muito barato. Pode me zoar, hein? E outra coisa, cara, eu acho que, assim, a gente mostra, né, que o nosso compromisso é com as nossas atitudes também, sacou? Então não é eu querendo convencer a pessoa de que eu sou um cara aliado, né, dela. É eu no meu dia a dia, né, tá tendo um cuidado em relação a todas essas questões, né, que envolvem essas estruturas de violência, estar atento, né, a como isso se manifesta no meu cotidiano e estar em constante movimento, né, de me posicionar de uma forma crítica a essas as coisas como elas estão estabelecidas, né? E eu acho que é essa persistência, essa insistência que vai inviabilizando alguém me zoar, porque a pessoa fala assim, não, realmente o cara, pô, já tá falando sobre isso há 6 anos, sabe? Não foi uma coisa ali que hypou e o cara tava ali e aí se apropriou daquilo ali para conseguir pegar mais mulher ou para conseguir ganhar uma vantagem social para ser visto como XYZ. Não, o cara realmente enxergou o problema e ele tá ali fortalecendo o corre, né? E eu acho que a gente precisa de cada vez mais pessoas fortalecendo o corre. Beleza, gente, então vamos pra prática? Acho que tá na nossa hora da gente elaborar as práticas aqui do nosso episódio de hoje, né? Acho importante ressaltar pra galera que tá assistindo a gente que a gente segue aqui dentro nesse nosso modelo, né, de formato roda de conversa. A gente chama esse episódio, né, esse formato aqui de roda de conversa justamente porque a gente reproduz nesse formato aqui exatamente o que é um grupo reflexivo, né? Então a gente iniciou lá com o Pedro aqui, o convidado de hoje, trazendo o incômodo dele, né, o disparador da conversa. E a gente sempre tem nas rodas de conversa de um grupo reflexivo, no caso, um líder a cada encontro, né, trazendo o seu disparador também para a roda acontecer. E aí tem a roda acontecendo, né, aqui no caso entre 4 pessoas, num grupo reflexivo com mais participantes, e ao final de cada encontro de grupo reflexivo a gente elabora as práticas, que é o que a gente vai fazer agora também aqui, junto com vocês. Então a gente vai passar por essa experiência aqui, que é basicamente a experiência de uma metodologia de um encontro de grupo reflexivo. E aí, gente, antes da gente chegar nas práticas, a gente elabora um pouco da síntese do encontro, né? Então, a síntese do episódio de hoje. Então, peço ajuda aqui de Lincoln, Pedro, Lucas, pra gente poder montar essa síntese aqui do que foi os tópicos mais importantes aqui, do que ficou desse encontro de hoje, pra gente registrar isso. Cara, eu acho que a principal coisa que ficou pra mim é que falar sobre sentimentos e emoções é meio, né? É caminho, é parte da jornada. Não é a jornada por si só, né? A gente não quer deslegitimar o lugar do processo de vulnerabilização dentro dos grupos reflexivos ou do debate de masculinidade. Não é sobre isso, né? É mais sobre a gente dar um passo além. A gente precisa de um pouquinho mais, sabe? Foi isso uma coisa que ficou para mim do encontro de hoje, assim, da síntese. Para mim, assim, eu colocaria na síntese a importância do papel do facilitador, né, que a gente chama de caseiro, assim, que eu acho que foi uma coisa que a gente também conversou bastante, sim, eu acho que esse movimento ele não acontece espontaneamente, né, então a gente precisa ter, de repente, pessoas que já estão há mais tempo nessa trajetória aí, né, participando desse debate, para que consiga dar um direcionamento, né, para essas conversas e provocar, né, acho que mais do que direcionar, né? Porque para não colocar no lugar de quem sabe a direção que o grupo deve seguir, acho que é provocar essas reflexões conjunturais, né? E aí aos poucos saindo desse lugar individualista e para um lugar mais coletivo. Alain Bron chamava isso de arquitetar contextos. Bonito, hein? Bonito. Reflexivos. Arquitetar contextos reflexivos. Contextos reflexivos. Saudade de Alain Bron, inclusive. Onde a reflexão é propícia, né? Então é sempre uma tarefa do facilitador ali.
É isso, eu acho que o que fica para mim também é de entender que esse caminho de falar sobre questões e dores e tal ainda é a principal porta de entrada para trazer homens para perto, né? Eu acho que isso foi um ponto que a gente mantém na nossa cabeça, assim, e que não tem nada errado de falar sobre suas questões, né? É isso, como o Lincoln falou, só não pode entender isso como um fim em si mesmo, né? Eu acho que trazer também esse ponto do desconforto, né? Da possibilidade de ser zoado como como um elemento importante dessa equação, que vai existir mesmo, e a gente tem que estar disponível para ela, sabe assim? E principalmente quando a gente entende que, de fato, o que é mais importante nessa pauta, né? O que é mais importante nessa luta aqui? Quando a gente entende e se implica nisso, a gente, de fato, vai desconsiderando esses elementos ali que viram obstáculos a princípio, mas só viram obstáculos, acho que a princípio. Quando a gente entra, de fato, mergulha no debate, a gente percebe que ser zoado por um amigo aqui, ser zoado, né, talvez até em redes sociais ou coisa do tipo, não é o mais importante, sabe? Mas acho que isso é uma coisa que só descobre quem de fato mergulha, sabe? Assim, acho que fica aqui também um convite, né, as pessoas a mergulharem um pouco mais nisso, os homens, no caso, a mergulharem mais e virem com a gente também. Acho que tem um pouco de dar essa moral pra gente também acreditar que é possível e um grupo reflexivo é uma ferramenta útil e eficaz, de fato. Então, traria um pouco disso aqui. Eu sei que a gente já está, né, encaminhando para síntese, prática e tal, mas ainda sobre esse ponto, eu, à frente dos grupos reflexivos e tal, e falando disso com um monte de gente, cara, eu acho que eu fui até pouco zoado, sabe assim? Eu não lembro de ser tão zoado assim, não. Tem essa parada de chacota isso, o Lincoln tava falando dos amigos dele, porra, já me zoaram muito também, assim, em relação a isso, mas aí o que dói mais talvez seja o fogo amigo, né? O fogo amigo acho que dói mais. E sinceramente, acho que eu fui pouco zoado pelo fogo amigo, assim, sabe? Eu acho que já rolou algumas vezes, já tive um taquicardia, rapaz, essa entrevista vai sair, e vão falar pra caralho. Mas acho que sofri pouco isso também, então nem sei. É isso, não tô querendo falar que é mentiroso, não, sabe? Mas me parece pequeno, porra. Me parece pequeno diante do todo, assim. Vamos nessa, vamos seguir, sabe? Me dá essa sensação, né? E uma última, 10 centavinhos aqui últimos, eu acho que é um bom termômetro, assim, porque se o cara tá, né, nesses espaços para ele conseguir ganhar um apelo de imagem social, a zoação vai tirar ele do caminho. Agora, se o cara tá ali porque realmente ele se envolveu, né, no propósito de estar ali, pô, cara, isso aí vai bater e vai voar longe, assim, isso não vai interferir, né, na trajetória do cara. Então, até isso também é uma forma de dar uma testada. Pô, peraí, você tá aqui para você ganhar, assim, uma imagem de homem desconstruído e tal, porque aí o cara vai ser zoado, ele vai sair fora, né? E se ele tiver realmente enxergado ali o propósito de estar ali, ele vai falar assim, pô, pode falar aí, eu sei o porquê que eu tô aqui, sabe? Ele tem consistência. Boa. Então temos essa síntese aqui, os principais tópicos que a gente entendeu dessa conversa de hoje, desse papo aqui, né? Você que está nos ouvindo, se quiser acrescentar um tópico que achou importante, né? Conta pra gente aí, a gente registra também. Mas agora vamos de fato para as práticas, né, gente? Explicando aqui o que são as práticas, importante destacar. A prática, elas são essas ações sugeridas ao final de cada encontro, e aqui no caso, ao final de cada episódio, que a gente elabora em conjunto e que tem a intenção de trazer para o cotidiano um exercício prático e simples, né? Que seja uma extensão do que a gente discutiu aqui hoje, para que a gente consiga continuar refletindo sobre isso que a gente começou a refletir aqui agora no nosso dia a dia, né? Então é um elemento para trazer a reflexão para o nosso dia a dia. Que tenha que ser uma coisa também, precisa ser uma coisa que a gente mesmo possa fazer, que seja aplicável no nosso dia a dia, que provoque reflexão e que esteja relacionado às questões de masculinidades. Então, um pouco dos critérios e requisitos do que compõe uma prática, uma boa prática, né? E aqui a gente pode elaborar entre 1 a 3 práticas para o encontro de hoje, para o episódio de hoje. E também peço a ajuda de vocês para começar aqui a registrar essas práticas e essa elaboração. O Lincoln que é bom de prática. Esse eu acho que é o nosso maior desafio, cara. Esse é o nosso maior desafio. Eita! O bom de prática aqui mesmo é Lincoln. Bom, acho que tentando pensar alguma coisa aqui, vou pensando e vou falando, né? Eu acho que tem essa coisa de continuar, né? Isso que o Lucas estava trazendo no final ali, de você seguir, né? Eu acho que é um ponto importante. Mas aí já virou outro tema, né? Uma prática parece que é de um outro tema, é um tema paralelo que surgiu aqui, né? Na conversa. Mas acho que tem uma coisa de foi zoado, né? Porque trouxe ali alguma questão. Porra, é isso. Eu lembro de ser apontado e virou viado, Schneider, virou viado, Pedro. Que papo é esse? Não sei o quê. E foda-se, né? Tem uma coisa meio de foda-se,
Mas é isso não é o fogo amigo, né? Acho que o fogo amigo traz outras implicações, assim, para a história. Não sei, estou tentando pensar nessa coisa do grupo reflexivo ser esse espaço. Eu acho que assim, é um desafio a gente pensar em práticas, né? Mas eu acho que uma boa prática tem uma característica de colocar a gente numa situação que a gente reflita mais, assim. Então eu acho que eu estou pensando, assim, eu ainda não consegui materializar uma prática, mas em situações assim que nos exponham a interagir com essa reflexão ou com essa percepção do que são grupos reflexivos, assim, sabe? Que vai expor a gente a uma situação, não, que aí a gente vai ter que dialogar sobre grupos reflexivos com alguém que às vezes não tem nenhuma, sabe, não tem nenhum referencial, não tem nenhuma referência do que são grupos reflexivos, assim, né? E como que a gente vai conseguir dialogar com essa pessoa no sentido de talvez abrir uma brechinha nela, né? Um ponto de interesse, colocar mas é isso, sim, sabe? É interessante, nunca imaginei que pudesse ser alguma coisa nesse sentido, assim. Então, talvez uma prática que levasse a gente a uma situação em que a gente fosse exposto, né, a dialogar sobre o grupo reflexivo com uma pessoa que não tem referências sobre o que seja um grupo reflexivo. E é isso, assim, né? Pensar como que a gente vai apresentar um grupo reflexivo para essa pessoa, sabe? Acho irado, irmão. E aí uma outra também seria, de repente, falar com pessoas que já têm na cabeça o que é um grupo reflexivo e já tá nesse lugar assim, vocês estão de sacanagem, né? Que vocês estão se reunindo para choramingar junto, né? E também buscar esse diálogo, assim, né? Não sei, mas eu tô com uma dificuldade de conseguir traduzir isso num texto, assim, ou numa prática mesmo. Mas eu acho que você falou, assim, para mim apareceu. Eu acho que até preferiria que a gente buscasse como prática falar com quem já tem uma coisa na cabeça, sabe? Que eu acho que suscita mais o debate, acho que gera questões, né? E tal, diferentes, assim. Nesse lugar que o Abel estava falando no meio do episódio, aí, no meio da nossa conversa, de disputar esse sentido que se tem no campo público sobre grupos reflexivos, né? Porque é isso, pô, tem zoeiras, né? De participo de um grupo de homens, sabe assim? E aí isso vira pilha. Aí participo, cara, de um grupo de homens, porra, e é isso, transformou minha vida. Sabe assim, eu quase fiquei perguntando ali, conta mais por que mudou sua vida, sabe? Porque dá vontade de saber o que foi tão importante que aconteceu nesse grupo aí para ter mudado sua vida. Então acho que trazer para pessoas que são pessoas do nosso campo, sabe? São pessoas que, em teoria, seriam mais facilmente aderentes a uma proposta de um grupo reflexivo, sabe? Mas os caras que ficam receosos, tipo assim, esse papo de esquerdomacho aí, eu não quero fazer parte. Não, porra, mas aí mudou minha vida também, acho que mudou a vida de nós 4 aqui. Sabe? Então, trazer como foi a sua experiência, né? Como é que foi esse seu processo, como é que tem sido, né? Esse processo, assim, se expor, né? Acho que a prática é meio que assim, se jogar um pouco, sabe? Assim, botar a cara a tapa, sabe? É uma coisa meio botar a cara a tapa. E aí vai ser zoado, vai falar essa porra não adianta de nada, e é só pra chorar e abraçar a árvore. E aí vamos discutir, pô, vamos debater. Eu tô com a gana de fazer o debate, sabe? Eu acho que a gente precisa se expor mais. Eu acho que a prática é meio que expor o seu processo, né? O seu envolvimento com o grupo reflexivo, assim, e aí debater, botar a cara a tapa. Acho que pode ser uma ótima prática. Gente, o que eu escrevi aqui foi não pare na zoeira, a primeira prática. Não sei se a gente segue com ela, mas escrevi assim, né? Não pare na zoeira. A zoação é um sintoma, não precisa ser um obstáculo. Persista, né? E procure por mais homens que estão nessa busca também para continuar nesse debate de alguma maneira. E aí a outra prática que eu coloquei aqui foi exponha-se, né? Se expor ao diálogo com alguém que não sabe o que é um grupo reflexivo ou que já tem alguma coisa na cabeça para falar da sua experiência e apresentar o que é um grupo a partir das suas convicções, né? A partir do que você sabe a respeito. E só um ponto, talvez um ajustezinho que o Pedro tinha proposto de ser com quem já conhece, né? Eu acho que talvez, é o que o Pedro falou, abra mais a possibilidade de diálogo e de um debate até mais acalorado, assim, mais profundo. Porque essa pessoa já tá com os preconceitos dela lá, tá ligado? Então, pode ser mais maneiro até. Então é isso, gente? Temos as nossas práticas do episódio de hoje? Acho que sim, hein? Sabemos práticas. Aí, ó. Ficou maneiro, achei.
Então é isso, galera. O nosso papo de hoje foi esse, né? Mas a conversa ela não para aqui, a gente só disparou ela. Então a gente continua conversando nas redes, na nossa comunidade especialmente. Chega perto da gente, que a gente tá a fim de entender mais e de estender mais esse papo também, né? Obrigado, Pedro, nosso convidado especial do programa de estreia da temporada, né? De hoje aqui. O convidado que convida. E obrigado também aos meninos Lincoln e Lucas, que são meus parceiros de bancada aqui. É isso, a gente se vê em breve nos próximos e com mais episódios. Valeu, rapaziada. Obrigado pelas bad vibes. Valeu, galerinha. Obrigado pela tamo bad junto. trip. É isso.